Ei, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a liberdade e os direitos dos apóstolos. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 9. Vamos saber o que diz esse capítulo 9 sobre a liberdade e os direitos dos apóstolos. O versículo 1, ele deixa bem claro quem é os apóstolos. Não sou eu o apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus Cristo nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Então, os apóstolos estavam lá. Eles estavam lá, vivenciando tudo do lado de Jesus. Versículo 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. O que hoje significa para nós essa mensagem do versículo 1 ao 2? Significa que para muitas pessoas você, pregando a palavra de Deus, muitas das vezes você não é nada, principalmente perto da sua parentela, né? Então, aqui está dizendo, se eu não sou apóstolo para os outros, pelo menos você é apóstolo para aquele que te ouve. Porque aquele que te ouve, ele te admira, ele sabe que você sabe alguma coisa, que você entende que você é o que é, porque algo tremendo aconteceu na sua vida. E aqueles que prestam atenção na sua vida, sabendo que todo o seu jeito de pensar, falar e agir frente aos outros pode ajudar ele. Então, para esses, você tem um apostolado de Jesus Cristo forte e que vai mudar a vida dela. Enquanto para alguns vai acontecer o que está escrito aí, né? Se eu não sou apóstolo para os outros, mas para alguém você. Por quê? Porque Jesus, ele pega esses apóstolos, ensina os apóstolos, ide ao mundo e pregai o evangelho e curai a toda criatura. Esse é o ensinamento de Jesus para os apóstolos. Versículo 3. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Qual é a defesa dos apóstolos? Que ele tem um apostolado em Jesus Cristo e ponto. Porque com Jesus, com Deus, é sim, sim, não, não. Eu sou o que sou, não negarei o meu Deus. Então é isso aí. Versículo 4. Não temos nós direito de comer e beber? Sim, porque os apóstolos também é gente, também come, também bebe. E Deus sabe disso. Então, Deus conhece a necessidade de cada um servo de Deus que está em missão. Ele sabe que eles tanto precisam comer e beber. E aqui diz, não temos nós direito de comer e beber? Sim, os apóstolos têm direito de comer e beber, assim como todos os missionários de hoje em dia têm o direito a comer. Versículo 5. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Aqui está dizendo que quando nós temos uma missão, e às vezes essa missão é longe, nós temos condições de levar outra pessoa, outro companheiro, ou uma pessoa que também esteja na mesma crença, porque onde tiver dois ou mais ali, o Senhor está reunido conosco, né, e fazendo a obra ali conforme a vontade dele. Versículo 6. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Pensa bem no título dessa jornada, desse versículo e capítulo 9. É sobre a liberdade e os direitos dos apóstolos. Pensa bem, liberdade e direitos dos apóstolos. Qual a liberdade que os apóstolos têm? Nenhuma, a não ser o livre-arbítrio de servir ao Senhor. Não temos nós direito de comer e beber? Sim, tem sim. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Sim, é o direito que eles têm de levar, né? Quanto mais pessoas na fé, para que possa ter um número de conversão maior, né? De pessoas, porque somos pescadores de alma. Quanto mais nós temos pessoas a levar a palavra, com certeza isso é a melhor coisa que tem. Então, versículo 6. Ou só eu e Bernabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Bem, aqueles apóstolos, eles trabalhavam o tempo todo levando a mensagem de Cristo, porque era essa a missão que Deus deixou através de Jesus para que eles cumprissem. Jesus trouxe uma mensagem.
de Deus para nós. E nós temos que cumprir. E essa mensagem da cruz, porque foi aonde levou Jesus até a cruz, para que nós possamos ter vida. Vida em abundância. Então nós temos que levar essa mensagem que Jesus morreu na cruz por nós, para nos libertar. Então nós temos que levar essa mensagem de Jesus a outras pessoas. Então essa é a nossa missão, certo? Versículo 7. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Bem, esse versículo 7 está querendo dizer que naquela época, aqueles que saíam para pregar a palavra de Deus, eles tinham os direitos também de comer do fruto, né? De tudo aquilo que eles plantavam. E se eles plantavam amor, eles colhiam amor. E outra coisa, o que ele quer dizer nessa mensagem sobre comida, comida mesmo. Que quando eles saíam para pregar e para fazer a obra, eles faziam de graça. Mas as pessoas que acolhiam eles davam comida para eles. Por quê? Porque como ele diz aqui, nós não temos direito de comer? Sim, você tem. Qual é a pessoa que tem um campo e vai plantar e não vai comer do que plantou? Né? Se plantou uma vinha, não vai comer a sua própria uva? Então aqui está dizendo, se você está plantando a palavra de Deus, com certeza você vai ter o alimento espiritual, quanto também o físico. Quanto também você vai ter a sua comida no pão de cada dia da sua mesa. Porque Deus, ele recompensa aquele que trabalha para ele. É recompensado aquele que trabalha para Deus. É recompensado. Com certeza é recompensado. Não se preocupa, Deus cuida de você. Deus cuida de você. Ah, Vanessa, mas tem tanta gente passando fome, tem tanta gente com necessidade, tem pessoas até da igreja passando necessidade. Mas olha, quando as pessoas da igreja que têm fé e que passam necessidade, é para Deus mostrar para ela que quanto mais fé ela tem, mais ela vai ser servida por Deus. Porque Deus sempre vai tocar em alguém para poder ajudar. E ela vai ter a certeza que Deus jamais deixará ela na necessidade. Então, tem várias formas de obter as bênçãos de Deus. O que realmente Deus faz quando nós servimos a Ele, quando temos propósito. Lembra quando Jesus ele enviou os apóstolos para pregar? E aonde ele chegasse nas casas, fosse bem tratado, era para ele ficar e abençoar aquela família. E aquela família ia suprir as necessidades. Caso eles precisem de um banho, caso eles precisem de uma roupa, porque eles não levaram nada, além de somente as vestes que estavam e a palavra de Deus no coração. Lá ia ser suprida todas as suas necessidades, porque essa era a missão que os apóstolos têm. Essa é a missão. Muitos têm missão, muitos são chamados, mas muitos são chamados para ter família e cuidar de suas famílias. E usar todas aquelas palavras que Deus tem colocado na Bíblia para nossa família ser uma família cheia de unção de Deus, bênção de Deus, respeito, amor. Versículo 8. Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Versículo 10. Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Preste bastante atenção. Versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se você semeia espiritualmente, provavelmente você vai colher algo espiritual também. Porque se você sentar com uma pessoa e começar a falar de algo de Deus, ela vai te contar alguma coisinha, né, que seja pequena, espiritual que aconteceu na vida dela. Vai ser difícil ela não contar. Porque Deus, ele sempre chama todos. Muitos passam por despercebidos e até mesmo nem escutam a palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que um sonho pode ter acontecido. Porque eu já tive experiência com pessoas que sonharam de várias formas. Sonharam com batismo, que estava sendo batizado. Sonharam com várias coisas e que elas ainda não eram. Então, Deus, ele faz o chamado, ele mostra através de sonho, da palavra, do louvor, das pessoas que Deus usa para falar conosco. Então, nós temos que ficar atento. Versículo 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós. Mas nós não usamos deste direito.
Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Bem, esse versículo 12, ele fala sobre, quando falamos da palavra de Deus, da mensagem de Deus, às vezes algumas pessoas têm a ter uma reação contrária e nós, servos de Deus, temos que ficar calados para não pormos algum impedimento na mensagem de Cristo. Então, muitas das vezes a gente tem que se calar, escutar as frustrações da pessoa e orar a Deus por ela, dizer somente aquilo que Deus enviou para a pessoa para dizer e se cala, para que não haja esse impedimento das coisas do Senhor chegar no ouvido daquela pessoa. Porque se você disse de Deus para ela e ela houve a repulsa, ela tentou ali rejeitar aquelas mensagens e ela foi desabafando, o que frustra ela e que ela acha que Deus não existe por causa daquelas coisas que ela está vivendo, e você só escuta, ela vai refletir amanhã ou depois e vai falar, poxa, aquela pessoa nem abriu a boca para falar nada. E ela deu uma mensagem, e você vai continuar orando por essa pessoa, e essa pessoa vai começar a despertar. Por quê? Porque você não permitiu que houvesse um impedimento entre essa pessoa e Deus. Você não debateu com ela, você não tentou colocar na cabeça dela, você simplesmente passou a mensagem do Senhor e escutou ela nas frustrações dela. E devagar essa pessoa vai ingerindo que Deus não é pela força e nem por violência que devemos aceitar Jesus, mas por amor. E as pessoas têm que vir por amor. Eu sei que muitas das pessoas estão passando por coisas difíceis e acham que Deus não está vendo. Mas os servos do Senhor que servem a Deus têm certeza que o socorro virá. Mas vocês que são de Deus têm que ajudar aqueles que ainda não conhecem Deus. Ou às vezes ouviu falar de Deus, conhece Deus, mas não sabe até onde Deus é por nós. E a gente tem que despertá-los para saber quem é esse Deus e como ele pode chegar na nossa vida através da oração, através do testemunho. Porque nós temos que dar testemunho da nossa vida para que as pessoas vejam que realmente há um Deus que pode fazer. Isso não é fofoca. Isso é despertar pessoas com exemplos de vida, porque somos testemunho de Jesus Cristo. Nós temos que confessar o que Jesus Cristo é na nossa vida e as coisas que Ele faz, para que outras pessoas possam crer. Então vamos lá. Versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Bem, vamos supor que na igreja as pessoas estão lá ministrando ali dentro da igreja e tal. Eles não vão comer o que é do templo? Sim, porque eles vão colher o que plantou. Então, se nós plantamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se você trabalha na igreja, você é um pastor, uma pastora, ou você é algo dentro da igreja, ou você é um padre, você vai ter o seu alimento, todo o sacerdócio, todos os chamados de Deus, todos os ministros e ministérios que são templos, que tem aí as pessoas que trabalham dentro desse templo como algum governante, como alguém de autoridade para me passar a mensagem, eles vão comer do fruto que forem levado para o templo. Porque eles trabalham no templo, eles comem do que é levado do templo. Muitas das pessoas falam, nossa, mas aquele pastor ali comprou um carro, né? Padre também tem um carro para se movimentar. Como é que ele vai movimentar se não tiver um carro? O dinheiro que é dado como dízimo é para sustentar a igreja e principalmente aqueles que trabalham no templo. Principalmente, porque eles se dedicam às coisas do Senhor. E nós temos a obrigação de entregar o dinheiro no templo para manter essa ordem dentro daquele lá, assim como nós trabalhamos para manter dentro da nossa casa a nossa ordem, né? Ali para que nada falte. É a mesma coisa os trabalhadores dentro do templo do Senhor. Eles precisam comer, beber. E outra coisa, os fiéis também. O dinheiro que é dado para dízimo é o dinheiro que vai para pagar água, luz, é para pagar o copo de água que você bebe, comprar um papel ali, né, para o banheiro, o produto de limpeza. E eu tenho certeza que os servos e as servas do Senhor compreendem isso, porque na casa de vocês precisa. Então, isso também é necessário dentro do templo do Senhor, que é a igreja, mas a igreja somos nós que vamos encher o templo do Senhor. Então, a igreja vai estar completa. Então, é isso que nós temos que ter dentro do nosso coração. Ah, Vanessa, mas e as ofertas? As ofertas vão ser para ajudar aqueles necessitados dentro do templo, a igreja do Senhor.
Vai ter um irmãozinho que precisa de um mantimento, o dinheiro da oferta é para comprar um mantimento para ajudar essa irmãzinha, né? Porque é uma oferta. Então a gente pode, com aquele dinheiro que a igreja arrecada como oferta, pode ajudar os irmãos da igreja? Sim. Versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem o que é do templo? E que os que de contínuo estão juntos ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Temos que viver do Evangelho. Como que é viver do Evangelho? Bem, viver do Evangelho é quando você... Eu vou dar um exemplo do pastor. Tem pastor que trabalha fora, tem a família, então o templo fica dividido, né? Porque tem o compromisso do pastor com o trabalho dele, tem a família dele, e aí entra o templo e às vezes as coisas ficam pela metade, porque não tem como ser integral em tudo, né? Porque Deus ensina que não devemos seguir dois caminhos, né? Não tem como. Então, mas Deus deixa bem claro nessa mensagem. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então tenha fé, creia que a igreja vai cuidar do templo e você vai ter a capacidade de se dedicar mais com tudo que é da parte de Deus. Então viva desse templo, viva do dinheiro que vai vir, do dízimo, das ofertas, mas com prudência, ajudando as outras pessoas, administrando a casa do Senhor. Porque assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, para que possa fazer um bom trabalho diante de Deus. E nada há de te faltar, mas com prudência administra a casa do Senhor com o Espírito Santo de Deus. Esteja sempre justo, seja sempre justo perante ao Senhor, e tudo mais te será acrescentado. Versículo 15. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã estas minhas glórias. E aqui, Paulo diz que ele não usou dessas coisas. Ele não usou. Deus falou que ele podia usar, que ele tinha que fazer, mas ele não usou dessas coisas. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã estas minhas glórias.